Bom dia a todos, estamos aqui ao vivo, mais uma vez. Mais um dia, né, de CBC Team. Mais um pouco atrasados hoje aqui, hoje está bastante movimentado, né, o CBC Team. E eu fico muito feliz de ver o CBC Team assim, porque o último lá em Gramado foi caótico e assim, não teve um dia tão movimentado igual está sendo hoje, né? Muito legal ver o CBC Team. Um congresso que merece, né, ser movimentado, porque merece. Realmente o conteúdo que a gente tem aqui é um conteúdo Cada muito ano valioso. Muito conteúdo científico, né? Muito e essa mesa aqui, ela prova isso, porque os melhores estão sempre sentados aqui com a gente, que nem é o caso da Karine hoje. Muito obrigada. Que é, assim, uma referência muito legal, né, de marketing, de comunicação na radiologia odontológica, que eu até antes de você se apresentar, eu queria contar como é que eu te conheci, que eu acho muito legal, quando eu fiquei sabendo de você e que a gente está sempre querendo descobrir bons serviços, bons conteúdos para os nossos clientes e tudo. E aí, quando eu descobri você, eu fui com o perfil da Radio Memory no Instagram, eu fui te seguir. E a gente tem quase 5 mil seguidores lá que são bem qualificados, assim, são clínicas e radiologistas e tal. E quando eu te segui, eu vi que, assim, 600 pessoas que seguem a Rádio Memory já se seguia. Aí eu falei, gente, ela é muito famosa. Conta pra gente, Karine, um pouco disso, assim. Fala, se apresenta aí pra gente. Primeiro... Quem ainda não conhece, que eu acho improvável, né? Mas, Thiago, obrigada, né, pelo convite. Obrigada mesmo. Eu tô super lisonjeada de estar aqui. Queria agradecer o Matheus, que também fez, né, essa ponte, né? E, bom, eu comecei na radiologia em 2008 como funcionária de clínica. E eu entrei na radiologia para fazer no offline o que hoje eu faço no online, porque eu visitava dentista, então eu ia até os dentistas para apresentar a qualidade do diagnóstico da clínica e propor a parceria, propor que ele fosse um dentista indicador da clínica onde eu trabalhava. E teve umas questões na clínica, eu precisei ir para a parte administrativa. Então, tive essa experiência de trabalhar a parte administrativa, faturamento, atender paciente. Fiz até o auxílio à implementação de uma equipe de call center dentro dessa clínica onde eu trabalhava depois. Então, eu tive uma vasta experiência na parte administrativa da clínica. A parte técnica eu conheço mais ou menos, mas a parte administrativa eu tenho uma vasta experiência. E eu precisei me mudar de cidade, né? Isso em 2012. Olha, para vocês verem. Então, despretensiosamente, eu comecei a trabalhar com marketing, porque dentro da clínica, eu fiz a fanpage da clínica em 2010, 2011. Aí eu fiz essa fanpage e falei, nossa, que legal isso aqui, né? Trabalhar com isso aqui. E logo no ano seguinte eu precisei me mudar para uma outra cidade e eu não podia mais continuar com o meu trabalho interno na clínica, né? Nem visitando o dentista e nem fazendo faturamento, atendendo recepção, financeiro e tal. E aí a Renata, né, que é a minha irmã, que é a dona da clínica onde eu trabalhava, ela me propôs, falou, Karine, por que você não estuda o marketing? E assim, tudo que eu sou e tudo que eu conquistei até hoje, graças a ela, porque ela pagou os meus estudos. Ela, na época, não existia curso de marketing digital. Imagina, gente, estou falando de 2012. Ela achou uma moça, que era uma conhecida dela, que sabia sobre marketing digital, contratou essa moça para me dar um curso só particular. A moça foi até a clínica, eu saí da cidade onde eu estava, fui para lá, a gente fez esse curso. E aí eu comecei a falar, nossa, que legal isso aqui. E eu, à distância, prestava serviço para ela. Então eu morava no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, e prestava serviço no interior de São Paulo. E comecei na época que não era moda trabalhar em home office, eu já trabalhava em home office. Então eu fui e comecei a estudar. Aí eu fazia tudo sozinha, né? Então eu fazia design, por exemplo. Então, ficou legal fazer posts de artes e tal. Eu comecei a fazer curso de design. Mais um curso que ela me ajudou a pagar. Depois eu fiz edição de vídeo. Depois veio gestão de tráfego. Porque hoje a gestão de tráfego é um mundo que eu já nem sei mais, né? E muda toda hora, né? Não, o tempo todo. E tem que fazer de forma certa e estratégica para dar resultado. E aí eu fui me dizer tudo que todo mundo da minha equipe hoje sabe fazer, eu algum dia fiz sozinha. Legal. E eu fiquei muitos anos trabalhando para a clínica dela e para mais outros 2 clientes, que eram um restaurante, uma médica e uma dentista, eram 4 clientes, sozinha.
E aí, em 2020, o trabalho da Renata começou a ficar muito reconhecido, porque ela começou a gravar muito conteúdo, e aí as pessoas... Ela é referência hoje na radiologia para conteúdo. Olha, eu vou te falar, ela me deu trabalho, viu? Porque santo de casa não faz milagre. Verdade. Gente, eu falo pra Renata gravar conteúdo para as redes sociais desde sempre. Desde quando eu comecei. Eu nem sabia que isso seria importante e eu falava, você precisava aparecer e tal. Vocês acreditam que eu fiquei no pé dela? Ela grava conteúdo, na verdade, desde 2016, 15, 16. A gente tá falando aqui da Focus, né? Agora é FCS, né? É verdade. FCS fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Cliente super Modelo Radiomemory. E eu trabalhei com vocês, porque interna dentro da clínica, eu sou do X-Work, ó, das antigas mesmo. Que, essa interface que tem hoje no X-Work, eu usei a anterior dela. Sim. A doutora Renata e o doutor Antônio são clientes antigos nossos, estão sempre atualizados. Isso que eu falo, sempre colaborando com as inovações, eles sempre dão feedbacks, o que precisa melhorar no programa, no sistema. Então, muitas das atualizações que foram feitas, a gente teve com sugestões deles. Deve ter tido sugestão minha em 2008, 9, 10, 11. Sim, com certeza. Né? Isso. Então, assim, já falei muito com o suporte de vocês. E aí, então, eu falava para ela gravar, então ela começou a gravar só narrando. Então, ela analisava a tomografia e narrava. E aí, caramba, o que eu faço para ela poder aparecer? Eu tentei de tudo, mas eu não sei se vocês conhecem, tem um professor de marketing digital que chama Ícaro de Carvalho, que ele tem a plataforma que chama O Novo Mercado, que é uma escola de marketing digital muito importante dentro das redes sociais. Ele foi um dos primeiros dentro do marketing digital. E ela, escutando o Ícaro, falou, Karine, eu acho que você tem razão, eu deveria aparecer. E ela começou a aparecer. O trabalho dela começou a ficar reconhecido, e aí um monte de clínica chegou até a gente através do sucesso do trabalho dela. E hoje eu dispensei os outros clientes que eu tinha, médico, restaurante, dentista, né? E fiquei só na radiologia odontológica. Então, Aí você se especializou no tema, né? Isso é muito legal e muito necessário também, porque assim, eu estava falando aqui, né, do quão importante é a radiologia odontológica hoje, reconhecer, né, a necessidade de fazer um marketing para a clínica. E talvez o mais difícil seja encontrar pessoas que entendam do nosso mercado, né? Do negócio. Do negócio, exatamente. Então, assim, isso é muito importante. E, cara, as radiologias todas precisam disso. Sabe o que é legal? Luiz, as clínicas muitas vezes contratam um marketing genérico. A pessoa da agência, ela não entende do negócio. Às vezes, ela não sabe nem a diferença de uma radiografia periapical para uma interproximal. Quantos e quantos casos o radiologista, na correria do dia a dia dele, ele não tem tempo para conferir se a legenda está certa, para conferir se a imagem está divulgando o exame correto. Então, passa batido e passa vergonha, né? Ou porque depois tem que deletar, ou porque um monte de gente viu aquele post que está falando sobre periapical e tá a radiografia interproximal ali, entendeu? Sim. Então, assim, quando você tem uma agência, né, uma pessoa que conhece da radiologia, eu não cometo esse tipo de erro, porque também, poxa, quanto tempo? Aprendizado. Se for contar, eu tô na radiologia desde 2008, até agora são 17 anos. Não cheguei ontem, faz né? Faz toda a diferença, né? Porque até, como a radiologia é uma coisa muito nichada, né, assim, o nicho do nicho do nicho. Até a agência entender esse mundo, né, cara, assim, é uma curva de aprendizado muito grande para a agência. Porque acha que tem que fazer post sobre escovar dente, sobre passar fio dental. Não sabe que o público não é o paciente. O paciente, ele é público, sim. Só que como é que a gente faz para cativar o paciente? É dentro da clínica, na hora do atendimento. Não é pelas redes sociais. Pelas redes sociais a gente tem que informar o paciente. Horário de atendimento, endereço, né? Mas o paciente a gente cativa ele dentro da clínica. Porque aí ele vai... Atendimento é marketing. Então, o paciente chega lá na clínica, ele é bem atendido, ele é acolhido, ele é recebido com um sorriso no rosto, olha nos olhos. E aí, quando o paciente volta para a clínica do dentista e fala assim, nossa, o senhor me indicou para aquela clínica, eu fui super bem atendido, que parece que eu tô dentro da minha casa, né? Aí o dentista fica, poxa,
Eu assinei um cheque em branco, indicando o paciente para aquela clínica. Quando o meu paciente chegou lá, ele ficou encantado. Então, é esse encantamento que a gente tem que buscar com o paciente, né? O dentista é outro tipo de abordagem de marketing. Não é a abordagem do encantamento, mas é a abordagem do encantamento pelo conhecimento. Ô Karine, eu acho interessante isso porque o que a gente vê hoje é a mudança desse cenário. Principalmente pós-pandemia, a gente viu a necessidade de saber se vender, né, digitalmente. E não era uma preocupação das clínicas, né, de radiologia, acho que geral. E hoje, se você não fizer esse trabalho bem feito, você não se diferencia do seu concorrente que está ali a 3 quarteirões, né, 1 quilômetro de distância, que às vezes tem uma clínica ou outra muito próxima e tal. Então, tem muitas radiologias ainda que eu acho que ainda pensam nesse cenário de que o bom atendimento é ali, básico, igual eu fazia lá atrás. É uma comunicação analógica. Né? E hoje isso já não é mais, já né? não é mais. O mercado mudou muito. E aquele que se destaca e está com um passo à frente é quem pensa assim, né? Estudando, melhorando, se aperfeiçoando em como fazer esse marketing. Principalmente para o paciente e para o dentista lá, a outra ponta, né? Ele fala, poxa, então essa clínica eu vou indicar mais vezes, né? Então ele ganha lá na frente também, não só com o paciente. Como eu disse, a questão do conhecimento, o dentista clínico, na maioria das vezes, ele sai da faculdade, da especialização, sem saber interpretar a imagem, né? E ele precisa de alguém que pegue na mão dele, ajude, ensine. Sim. E quando o radiologista, né, o dono da clínica, ou o radiologista responsável, torna-se referência para esse dentista, é muito pouco provável que ele vá passar a indicar outra clínica. Porque quem te quer por preço, te troca por preço. Quem te quer por qualidade, não te troca por qualquer motivo. Perfeito. Então, quando o radiologista se torna referência, está sempre presente na vida do dentista, esse dentista vai se sentir assim, como se o radiologista fizesse parte da equipe dele, como se a clínica do radiologista fosse parte da clínica do consultório dele. E a gente sabe o quanto que os dentistas têm dificuldade mesmo com a radiologia, né? De enxergar, né? Então, é muito importante essa proximidade entre a radiologia e o dentista, justamente para que ele se sinta acolhido e consiga saber que ele tem ali um suporte, né? Então, quando ele não tem isso, ele fica um pouco, né, solto. Perdido, né? E disponível para a concorrência chegar aí. Além de disponível para a concorrência, mas ele fica assim, eu não vou solicitar porque eu não vou saber interpretar, eu vou fazer o meu paciente... Assim, os dentistas que sabem interpretar e que tem um radiologista de suporte, já muitas vezes já esbarra no, eu acho que eu não vou solicitar porque o paciente não vai querer pagar o exame. Imagina um dentista que não sabe interpretar e que não tem com quem contar para poder ajudá-lo. Ele não vai pedir porque ele vai se sentir mal de fazer o paciente gastar com aquele exame e ele não vai servir de nada. E ele precisa, o paciente precisa, né, a tomografia principalmente é um padrão ouro, né, para a maioria dos tratamentos e evitar problema para o paciente. Então, quando o dentista tem alguém para pegar na mão e ajudar, o dentista não vai hesitar. Ele não vai hesitar, porque ele precisa saber que o exame é importante, mas ele precisa saber também que tem alguém para ajudar, que tem alguém para poder, assim, discutir o caso. Porque, às vezes, o radiologista, ele é fundamental e importante, mas sem a troca com o dentista, muitas vezes, o diagnóstico não é tão certeiro, né? Essa necessidade dessa comunicação do dentista clínico com o radiologista é fundamental para a chegada no diagnóstico assertivo de excelência, né? Karine, a gente sempre se preocupou muito com, levar esse know-how, né, levar essa expertise de marketing, de comunicação para as radiologias clientes nossas. Tanto é que a gente tem uma consultoria de marketing que foi muito voltada assim, para usar todas as ferramentas que a gente tem no IDOC, de comunicação. Para as primeiras versões do IDOC, a gente criava um site para a clínica. Então, a gente tem hoje ainda essa preocupação, a gente quer melhorar um pouco isso. Mas eu quero deixar aqui, o nosso tempo é escasso aqui, mas eu quero tirar mais dicas de você. Você tem alguma coisa nesse sentido de fazer uma leitura para a clínica?
sem que necessariamente ela tenha que te contratar inicialmente. Se ela sentir que precisa te contratar, ela vai te contratar. Mas enfim, para concluir, eu queria tirar mais aqui de você, né? Para quem for pegar esse conteúdo, a pessoa pode te procurar para fazer uma leitura da situação dela, para você, antes de vender lá o seu contrato ou tudo, você faz esse trabalho de fazer uma leitura da clínica? Faço um diagnóstico, não é? Diagnóstico, Estudo cliente. Toda vez que um cliente, um dono de clínica, um dentista radiologista me procura para poder fazer uma reunião, né, para eu apresentar como funciona o nosso método de trabalho, eu entro dentro das redes sociais dele e faço um diagnóstico e apresento para ele na reunião. Mas assim, mesmo quem não puder me contratar ou que, né, mas quiser saber alguma coisa sobre marketing, eu tenho alguns pilares que eu acho que são assim, fundamentais, que se você tiver isso com a sua agência de marketing, vai ser primordial para que você tenha resultado. O primeiro pilar principalmente para quem tem clínica, tá? É um bom gerenciamento de Google Meu Negócio. E é um gerenciamento profissional de Google Meu Negócio. Não é, bota a funcionária da recepção para responder mensagem. Para responder a avaliação, porque o gerenciamento não é só isso. Que nem sabem que ela já existe lá, né? Tem muitos donos de clínica que ontem foi feriado e não atualizou o horário de funcionamento. Uhum. Então, por isso, um gerenciamento profissional, porque não vai deixar de fazer. Bom, tem clínica que às vezes não acompanha e vai ver, às vezes, uma insatisfação 2 meses depois. E outra, o Google Meu Negócio, ele é a reputação da clínica para a sua cidade, certo? Então, muitas vezes, o paciente, ele, antes de fazer o exame, ele vai lá e vê. Se tem muita reclamação, mesmo o dentista indicando, pode ser que ele não vá. Uhum. Ou, se o dentista mandou para outra clínica e ele entra numa clínica que está melhor posicionada, com boas avaliações ali, ele pode deixar de fazer na clínica onde o dentista indicou para fazer em outra. Com certeza. Então, um bom gerenciamento de Google Meu Negócio é fundamental para quem tem clínica. É isso que eu quero, essas dicas aqui. Eu tô achando ótimo que assim que terminar aqui eu vou pegar o link desse podcast e eu já tô pensando aqui nas pessoas para que eu vou mandar. Engraçado, eu só te interrompendo um pouquinho, engraçado que ontem a gente estava aqui na mesa discutindo sobre CS, né, sucesso do cliente. E eu acho que casa muito, porque pra gente ter esse sucesso completo, igual você falou, né, Thiago, a gente, por exemplo, na Radiomember, a gente fornece a consultoria para o cliente. Por quê? Porque o radiologista, muitas das vezes, ele não tem essa sabedoria. Ele sabe ali traçar, laudar, fazer ali a parte de rádio que ele está habituado. Mas essa parte de marketing, por exemplo, a gente vindo em conjunto, trazendo para ele em conjunto, né, faz toda a diferença. Então, a gente chama, isso é a gente proporcionar o sucesso do cliente. Eu não vou só vender um serviço, eu vou proporcionar o sucesso. E eu acho que o marketing vem muito disso. Eu não vou só o atender. marketing vai ser o caminho para o sucesso. Ele não é milagre nem solução de tudo. Então, se a clínica está mal, o atendimento é péssimo, não sei o quê, contrata uma agência de marketing que vai crescer o número de o número de pacientes atendidos, exame. Não é milagre. Mas uma clínica bem estruturada, com um marketing bem feito, não tem como não ter resultados. E eu vou só continuar nos pilares para poder a galera saber, tá? Então, eu falei primeiro de Google Meu Negócio. Segunda coisa, treinamento de equipe. Atendimento é marketing. Todo mundo que trabalha na clínica precisa saber disso. Sim. E o atendimento que você presta para o paciente vai ser para captação de novos pacientes e fidelização do dentista. Porque como eu falei, quando o paciente volta elogiando para o dentista fica satisfeito que ele indicou, porque... Gente, vamos combinar, quando a gente indica um serviço para alguém e alguém volta dizendo pra gente que o serviço foi ruim, que a nossa cara vai no chão. Né? Então, com o dentista acontece a mesma coisa. Se ele indica a clínica não atende bem o paciente dele, a cara dele vai no chão. Então, a equipe precisa entender que o atendimento é fundamental para... Eu costumo dizer que tudo é marketing, né? Tudo é marketing. Numa empresa, eu falo assim, muito lá na Radiomember, eu falo assim, gente, em qualquer nível aqui de dentro da Radiomember, se você estiver num elevador e a pessoa perguntar para você assim, o que você faz? Qualquer um, em qualquer nível da Radiomember, tem que explicar bem o que a gente faz, saber, numa conversa de elevador, explicar quem é a Radiomember e o que a gente faz. É o pitch, né? Então, assim, o marketing, ele tem que permear tudo mesmo dentro de uma empresa, né? Eu acho que isso faz toda a diferença.
Mas tem mais um pilar. Tem mais. Então, atendimento, aí a gente fala o tráfego pago, tá? Mas o tráfego pago, ele precisa ser feito de forma muito estratégica. Por quê? Uma radiografia interproximal é o melhor exame para endodontia? Não, né? Assim como no Google você não vai captar determinado tipo de cliente, assim como no Instagram você não vai captar outro tipo de cliente. Então, cada plataforma tem o cliente que vai estar ali para você captar e a forma de se conectar com ele. Então, indicação. Assim como na radiologia, os exames têm a sua indicação, dentro do marketing, as plataformas têm as suas indicações. Então, o tráfego é fundamental, mas de forma assertiva, porque senão você está rasgando dinheiro. E inteligência artificial também mudou um pouco, né? Facilitou muito, né? Facilitou bastante, assim. Eu acho que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas a gente pode ser substituído por quem sabe bem utilizar. Sabe utilizar, com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente já está atrás disso, sabe? De buscar novas tecnologias, novas formas de conteúdo que utiliza a inteligência artificial para facilitar, até para poder, né, com a chegada de novos clientes, a gente conseguir atendê-los com a mesma qualidade, mas utilizando a inteligência artificial ao nosso favor. De forma diferenciada, né? De forma diferenciada. E o tem último, mais um pilar. o último. Na verdade, sim, tem mais, mas assim, eu acho que o último é a autoridade do radiologista mesmo, que a gente conversou bastante aqui, que é mostrar pro dentista que o radiologista está ali para ajudá-lo como parte da equipe. Então, a gravação de conteúdo, o radiologista mostrar casos de tomografia dentro das redes sociais da clínica ou dentro da própria rede social dele, é importante para o dentista olhar aquele caso e falar assim, eu acho que eu estou com um paciente com um caso parecido. Talvez eu possa solicitar a tomografia e resolva o problema. Ou então, olha, um retratamento, eu acho que eu devo solicitar a tomografia porque vai que dá algum problema. Então, para evitar diminuir tempo de cadeira, facilitar o pós-operatório do paciente. Então, tudo isso é informação. Então, quando o radiologista é a autoridade, mostra esses conteúdos, o dentista se identifica com aquilo e passa a solicitar mais. Então, a autoridade do radiologista também é outro pilar bem importante. Muito legal, muito bem. Bacana demais. Um se relaciona com o outro, né? Com várias importâncias ali. Sim, tem. A gente fala muito também, a gente está finalizando aqui, mas eu queria, uma última dica aqui, que é a seguinte. A gente fala muito de mudança de cultura sempre, né? Isso aconteceu com o impresso, né? Que a gente sempre levantou essa bandeira do digital para eliminar a impressão e tal. Então, era uma questão cultural. Já era uma questão cultural a coisa da conectividade para o dentista, porque ele sempre foi muito analógico. Então, sempre a gente está falando de mudança de cultura. E agora, mais recentemente, com a questão da tomografia, dos visualizadores e tal, também é uma outra mudança de cultura. Qual que é a dica que você dá para isso? Focada nisso, principalmente, que é largar as impressões. Como que vocês ajudam as clínicas a mudar essa cultura? Olha, desde quando eu comecei... Quando eu comecei a trabalhar na clínica ainda era analógico, a gente tinha que parar a agenda para limpar a processadora, era um processo, né? Quando passou para digital, isso foi em 2010, 12, eu já comecei a fazer conteúdo falando sobre o exame digital. E eu sonho o dia que eu tenha que parar de fazer conteúdo para pedir para o dentista parar de solicitar exame impresso. Porque eu acho que assim, é uma cultura mesmo, né? O povo quer o papel na mão. Então, assim, ainda é assim. A radiologia médica está um pouco na frente, eu acho, né? Sim. Que eles já estão mais desapegados do papel. Mas eu acho que ainda é um trabalho bem árduo de conscientização, de gravar conteúdo. Eu já gravei conteúdo de tudo quanto é jeito, até rasgando a radiografia, jogando... tem conteúdo nosso de eles jogando fora as impressões de modelo. Assim, tentando impactar o dentista para eles dizerem, gente, o paciente não volta para buscar. A gente tem que jogar, a quantidade de exames que a gente tem dentro da clínica. Sabe o que a gente fez?
A gente só imprime na hora que o paciente chega. Pois é, muitas isso tem que clínicas ser assim agora, eu né? acho que Pra tem não que ter ser um assim. desperdício. Porque quando o paciente vai fazer o exame, a gente já avisa ele, fala, olha, a gente imprime o exame na hora que você vem buscar. Porque, assim, senão você tem que ter uma sala só para ter exame guardado. Não, é Armários absurdo. e armários, E é, não dá, não faz e sentido. é uma linha de produção, né? Imprime os exames, aí o traçado, aí o laudo, aí o... É uma linha de produção, aí monta pasta, não sei o quê. Então, assim, gente, eu sonho do dia que eu não vou mais precisar gravar conteúdo sobre isso. Porque todos os meus clientes são 29 clínicas nas 5 regiões do Brasil. Todos os meus clientes, pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, tem algum conteúdo sobre conscientização Digital. e cada vez a gente aborda de um jeito. Aborda o apelo pro meio ambiente, apela pelo desperdício, apela fala na questão da facilidade, que vai poupar o tempo do paciente de ir lá, voltar para buscar. Então, assim, a gente já abordou de tudo quanto é gente. Então, tem muito tempo que a gente está trabalhando Legal, isso. você já E tem de bastante fato, experiência nisso, e né? de fato, é um trabalho de formiguinha, mas eu não vou desistir. Nem vocês. Que é uma parceria aqui, né? A gente não vai E eu vou desistir. falar até em primeira mão aqui ainda, que nem você sabe, mas eu tô falando já em primeira mão pra você também. Que é, o cliente Radio Memory, eu vou buscar um jeito da gente fazer uma parceria com a Cayena Marketing, tá? Pra ela fazer uma análise da nossa consultoria de marketing que a gente faz Que a gente hoje. oferece. E eu quero incrementar ela, eu quero deixar ela melhor com a consultoria da Cayena Marketing, da Karine. E eu quero ter essa conversa com você. Para levar, assim, independente das clínicas. E fica a nossa dica aqui, claro, para que vocês façam esse diagnóstico com ela, porque eu acho que isso... A gente tem feedback de cliente que é muito bom, né? Isso faz diferença mesmo. Mas a gente vai escalar isso para as 2.000 clínicas aí, quase, que a gente tem. A consultoria, na consultoria de marketing, uma análise da Cayena Marketing para a gente entregar ainda uma consultoria ainda melhor. E aí, para finalizar, fica o convite aqui para sua palestra. Eu queria que você falasse um pouco do que você vai falar lá, convidar o pessoal que ainda dá tempo de se inscrever no CBC Team, vem aqui para o Mater Day, que é hoje... É amanhã. É amanhã. Então, eu vou falar aqui, ó, para você que está assistindo. A minha palestra vai ser amanhã, né, aqui no CBC Team, no auditório do Hospital Mater Day. Eu vou abordar sobre... Vou falar um pouco de todos esses pilares. Tem alguns pilares que eu não falei aqui que eu vou falar na palestra. E eu vou ensinar os radiologistas um método de gravação que, de fato, prende a atenção do dentista e faz com que ele fortaleça a sua autoridade como radiologista. Então, eu convido todos vocês também a assistir. Eu, com certeza, estarei na primeira fila. Obrigada, gente. Obrigada Muito mesmo. bom. Obrigado, Karine. Nós que foi agradecemos, ótimo. né, a presença. Muito e o obrigada, conteúdo Karine. passado. É isso. Deixar o Instagram aqui também. Sim, o Instagram da agência é Cayena Marketing e o meu Instagram é Karine Almeida _1982. Tô velha, né, gente? Por que eu não sei o que eu fui inventar de colocar? E agora, como tem selinho de verificado, eu não posso tirar mais. Pode tirar. Mas eu entrego a minha idade, né? Mas tá bom. Isso mostra a experiência. Experiência, exatamente, com certeza. Muito bem, muito Karine, obrigado. muito obrigada, viu? Obrigada, Foi gente. sensacional. De coração, Fiquem ligados obrigada. aí que daqui a pouco tem mais Radiocast. Isso aí.